Essa sequência eu queria falar para vocês sobre propriedade das potências, que são regras que facilitam o cálculo e multiplicação, divisão e algumas situações que a gente encontra facilmente na matemática. Eu quero começar identificando potências que têm a mesma base, Então, quais são as propriedades que se aplicam para potências que têm bases iguais? Tem duas regrinhas que a gente encontra muito em matemática, que é multiplicação de potências de mesma base. Qual é a regra para elas? Na multiplicação de duas potências que têm a mesma base, eu posso copiar a base e somar os expoentes. O primeiro mais o segundo. Essa regra me permite transformar duas potências numa só, desde que as bases sejam iguais. Então guarda, multiplicação de bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Também posso ter divisão de potência de bases iguais, aqui A elevado a M, dividido por A elevado a N. O que eu faço? Eu copio a base e faço o expoente de cima menos o de baixo. Então o que eu aprendi aqui? Divisão de duas potências que têm a mesma base, que geralmente a divisão aparece na forma fracionária, Lembrando que fração é o número de cima dividido pelo de baixo, então isso é uma representação de divisão. Se as bases são iguais, eu copio a base, faço sempre o expoente de cima menos o de baixo. De novo, eu vou transformar duas potências numa só. Essa é a regra. Eu vou dar dois exemplos aqui para a gente entender a mecânica desse cálculo, Multiplicação de duas potências que têm a mesma base, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. O que eu posso fazer? Eu posso copiar a base e somar os expoentes. Somo o primeiro com o segundo. 3 mais 4 daria quanto? 7. Então aqui eu teria 2 à sétima. Na sequência eu posso calcular. O que é 2 à sétima? É 2 vezes 2 vezes 2, 7 vezes. Que se você fizer o cálculo, vai dar 128. Está finalizado. Divisão, vou aplicar aquele conceito que a gente viu aqui em cima, Divisão de duas potências que têm a mesma base. O que eu faço? Repete a base, expoente de cima menos o de baixo. É só fazer 80 menos 78, que vai dar quanto? 2, Então aqui eu teria 3 ao quadrado. Qual é o resultado disso? 9. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Tá joia? Essa regra aqui, basicamente, fala em potências de mesmo expoente. Vou colocar dois casos aqui. Você deve ter percebido que eu tenho duas potências que têm o mesmo expoente, só que agora as bases são diferentes. O que eu posso fazer quando eu encontro uma situação desse tipo? Se as bases são diferentes e os expoentes são iguais, eu posso multiplicar as bases e elevar ao expoente que é único. Tudo bem? Aqui me permite transformar duas potências numa só. O mesmo se aplica à divisão. Divisão de potências de base diferente, mas os expoentes são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso dividir as bases e o resultado elevar ao expoente que é único, que é n, Tudo bem? De novo, me permite essa regra transformar duas potências nessa divisão em uma só. Vamos criar um exemplo prático para isso. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo, Dois produtos de base diferente, só que os expoentes são iguais. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o produto das bases e elevar a 3, que é o expoente idêntico nas duas anteriores, tudo bem? 2 vezes 3 dá 6, aí eu teria 6 ao cubo, calculo. 6 vezes 6 vezes 6, que daria 216, tudo bem? De novo, divisão de duas potências de base diferente, porém os expoentes são iguais, ela tem o mesmo expoente. Posso dividir 6 por 2, ou seja, divido as duas bases, e o resultado eleva a 4, que é o expoente único das potências anteriores. 6 dividido por 2 dá 3, então eu teria 3 elevado a 4. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 daria 81. Está finalizado esse tipo de propriedade, tudo bem? Vamos lá, uma terceira e última regra, nessa questão de propriedades, é uma que a gente chama de potência de uma potência. O que é isso? Essa expressão justifica essa propriedade. Você pode ver que geralmente uma
potência, ela tem uma base elevada a um único expoente. Mas aqui eu encontro mais de um expoente colocado sobre uma mesma base. A gente chama isso de potência de uma potência. É essa a representação visual. O que a gente faz? A ideia aqui é transformar esses dois expoentes num só. Então o que a gente faz? Eu vou manter a base e o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico o de dentro pelo de fora. Faço um produto. Fazendo o produto eu transformo dois expoentes num só. Obviamente, na hora que eu tiver uma base elevada a um expoente, que é o resultado do produto, eu calculo essa potência na sequência. Vou dar dois exemplos. Olha lá. Uma base e mais de um expoente. O que eu faço? Copio a base. O que eu faço com esses dois expoentes? Eu multiplico. 2 vezes 3, 6. Na sequência eu calculo, né? 2 elevado a sexta. 2 vezes 2, 6 vezes. Que vai dar 64. Outro exemplo, lá, uma base elevada a mais de um expoente. Eu mantenho a base, o que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. 2 vezes 2? Aí eu calculo 3 a quarta. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que daria 81. Está finalizado o exemplo dessas regras sobre potência de uma potência.